Bom, meu nome é Aguinaldo Robson de Souza, sou docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru, e atuo também no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, como orientador de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Eu sou professor do curso de licenciatura em Química, também aqui do campus da Unesp de Bauru, onde eu sou responsável por uma disciplina chamada Instrumentação para o Ensino de Química e Ciências, né? E um desses instrumentais que eu utilizo são os filmes de ficção científica, né? Então eu vejo que os alunos têm muita curiosidade em trabalhar com esse tema, né? Porque são temas que estão no cotidiano dos estudantes, né? Então tem alguns filmes, é claro que eu trabalho com outros filmes além do público infantil, né? Por exemplo, o público juvenil, ou para o público já que está dentro da universidade, são outro tipo de filme, né? Mas sempre com a característica de ficção científica. Os filmes de ficção científica têm algumas características desses filmes, que sempre estão presentes nesses filmes. Por exemplo, viagem no tempo. Isso é uma característica de filmes de ficção científica, né? Outra característica também é a presença de alienígenas em filmes. Todo filme de ficção científica você vai ver que em algum momento aparece algum alienígena, né? É claro que tem filmes clássicos, né, dessa área, né? Por exemplo, Blade Runner, que você pode trabalhar, mas você não pode trabalhar com esses filmes com o público infantil, né? Então, eu acho que um filme que é muito interessante, que foi também um blockbuster, né, foi o filme de maior bilheteria do cinema, foi o ET, o Extraterrestre, né? Foi da década de 80, se não me lembro, né, se não me engano. Esse filme trata, então, da presença de um alienígena aqui no planeta Terra, né? Eles estavam aqui numa missão, esses alienígenas aqui no planeta Terra, né? E, devido a algumas circunstâncias, esse ET ele é esquecido aqui pela tripulação, né? Então, ele começa então a ter algumas dificuldades aqui no planeta Terra, né, para a vivência dele, né? Até que ele encontra um menino, né, que o ajuda então a buscar o caminho de volta para o planeta dele. Então, o que traz de ficção científica nesse filme? É algo que todo mundo basicamente já fez essa pergunta, né? Uma pergunta que sempre aparece em discussões, que é: será que estamos sozinhos no universo? Essa que é a questão, né? Então, o ET, ele consegue, junto com seus amigos aqui na Terra, desenvolver um aparato, né, com equipamentos que tem aqui na Terra, né, peças aqui na Terra, um aparato para se comunicar com a nave deles, né? Olha que coisa interessante, né? Essa é uma busca para da ciência, né? Por exemplo, nós temos o programa SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que usa rádios, telescópios, e até hoje não conseguimos ainda uma mensagem, né, que possa vir desses seres de outros planetas, né? Então esse ET, ele consegue fazer isso, né? Então tem uma característica muito interessante desse filme, né, que é a busca, né, por vida inteligente fora da Terra. Então tem uma parte do filme lá que é muito interessante, que o professor pode trabalhar isso com eles, né? E levar, é claro, para outros filmes, né? Tem um filme também muito interessante, que é o filme Contato, né, que também traz essa temática, né? É um filme também que eu acho que pode ser assistido também pelo público infantil, né? Mas ele traz umas questões um pouquinho mais complicadas, eu acredito, né, do ponto de vista moral, né, que talvez possa ter trabalhado também com os alunos. Mas sempre essa questão, né, da busca de seres inteligentes fora da Terra. Bom, outro filme que eu considero também bastante interessante para ser desenvolvido em sala de aula é o Toy Story. Muitas pessoas podem dizer: não, mas Toy Story é uma fantasia, né? É claro, você pode dizer também que é um brinquedo, né? É uma fantasia, né? Mas ele traz algumas questões bastante interessantes. Por exemplo, do ponto de vista da bioquímica desses seres, né? Como que um boneco, né, consegue ficar segurando um objeto indefinidamente, né? Então, se a criança tentar fazer essa mesma cena, ele vai ver que não consegue. Vai chegar um momento que vai ter a fadiga e ele não vai conseguir fazer isso. Então, os bonecos, eles conseguem fazer isso. Mas eu acho que tem uma outra característica bastante interessante desse filme, que é trazer
o conceito de uma outra realidade presente no nosso cotidiano, que não é perceptível a nós, que é o universo desses brinquedos. Então você vê que eles só se manifestam quando não tem pessoas junto com eles, né? Então eu acho que essa característica dos brinquedos, então, terem uma outra realidade, né, pode ser utilizado também pelo professor em sala de aula para mostrar que existem sim outras realidades possíveis, né? Eu acho que esses dois filmes que eu falei, o ET e o Toy Story, traz, além da ficção científica, um caráter um pouco assim humanístico também, né? Do aluno enxergar a outra pessoa. Isso é muito interessante. Hold on to my tail. Attaboy, Snake. Woody, speed up. Speed up. The battery. Um terceiro filme também que eu considero bastante interessante, que pode ser então assistido também junto com a família, com as crianças, é o Divertidamente, né? É um filme recente, né? É muito interessante esse filme, né? Que trata então do nascimento de uma criança, e junto com ela aparece também alguns avatares, né? Por exemplo, o primeiro que aparece é a alegria, né? Depois aparece o medo, o ódio, o desgosto, né? Então são caracteres que vão se moldando, né, junto com o crescimento dessa personagem. Se você olhar o filme, tem umas cenas lá interessantes que quando o personagem, né, da alegria e também um amigo imaginário da criança caem no abismo, eles encontram uma bola, né, um objeto em forma esférica, onde você tem ali então a memória da pessoa. Então ela consegue ir para frente e para trás com essa memória, né? Essa é uma pergunta interessante. Será que um dia teremos essa capacidade de gravar as nossas memórias em alguns objetos? E nesse filme você vê que os objetos são separados, né? Os momentos são separados, né? Isso é uma característica bem interessante aqui da ciência, que é o problema do quantum, né? De você ter quantidades separadas, né? Então tem uma memória alegre, uma memória triste, né? Que vão formando a personalidade. Mas quando você vê então que a alegria e a tristeza, quando chegam num lugar onde tem uma infinidade dessas memórias, você vai ver que é um número quase infinito de possibilidades, de conexões. Quando você trabalha com duas coisas interessantes, números grandes, né, que são, por exemplo, o número de átomos e moléculas, né, e também o número de conexões possíveis no cérebro humano, você vai chegar em números assim, astronômicos, né? Por exemplo, você pode ter uma ideia de que o número de conexões possíveis no cérebro é quase igual ou até maior do que o número de átomos no universo conhecido, né? Então, voltando então ao filme, a possibilidade do professor desenvolver uma atividade, ele pode desenvolver essa atividade de você ter então um objeto, né, que você pode então gravar as suas emoções, os seus comportamentos, e depois você pode guardar isso em algum lugar. Isso me lembra, né, quando eu era mais jovem, né, de um filme que era o Star Trek, onde você tinha então os personagens, quando eles desciam em outro planeta, eles tinham um aparelhinho, né, e eles falavam entre si, e tinha uma câmera, e eles falavam, né, falavam, nossa, esse aparelho nunca vai existir. Hoje em dia você tem o celular, né? Então essa predição da ficção científica é muito interessante para trabalhar com os estudantes em sala de aula. Oh, I'll show you attitude. No. Stay happy. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. You heard that, gentlemen? DEFCON 2. Listen, young lady, I don't know where this disrespectful... A curiosidade das crianças deve ser alimentada, né? E você trazer um filme desse tipo para as crianças, né, traz possibilidades, novas possibilidades que o estudante possa então imaginar outros mundos até, ou criação de novos aparatos, ou novas atitudes que o estudante possa ter a partir de ele simplesmente assistir um filme de ficção científica. Porque o filme de ficção científica, ele é claro, ele está dentro das leis da ciência, né?
mas não tem limite para você imaginar. Então você pode imaginar, sim, situações, né, fora do contexto que nós vivemos hoje, né? E então o professor pode trabalhar, sim, essas possibilidades com o estudante de primeiro grau, né, do ensino fundamental, né, retomando essa curiosidade inata que nós temos, né? Não deixar essa curiosidade desaparecer com os estudantes.